Vamos lá, boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do meio-campista Ranieri. Ranieri, boa tarde. Boa tarde. Esse jogo, o Corinthians vem com uma belíssima campanha na Libertadores, né? 3 jogos, 3 vitórias. Esse jogo tem importância, claro, como todas as outras partidas, mas se o Corinthians vence, consegue a classificação para a próxima fase. Não em primeiro, tanto faz em primeiro ou em segundo, mas consegue essa classificação. Queria que você falasse sobre jogar na casa do Santa Fé, tem altitude, mas a importância desse jogo na questão de classificação, tendo em vista Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, uma sequência difícil aí para o Corinthians. Obrigada. Acho que qualquer jogo de Libertadores é de suma importância, né? Principalmente se tratando de Corinthians, então a gente precisa realmente fazer o resultado, a gente precisa carimbar essa classificação logo. É óbvio que mesmo depois de classificados a gente tem que conseguir os pontos necessários para ter uma classificação melhor ainda e resolver as coisas em casa, então acho que isso é importantíssimo. Então, se tratando de Libertadores, todo jogo é importante, a gente vai entrar com o mesmo espírito para vencer e espera, lógico, manter a sequência que a gente tem na Libertadores. São 3 jogos, 3 vitórias, então acho que dar continuidade a essa sequência é importantíssimo para que a gente possa ter mais e mais autoridade ainda na competição, né? Trazer mais esse retrospecto positivo para a gente, acho que é importantíssimo. Então, encarar esse jogo da melhor maneira para que a gente possa continuar com a nossa sequência positiva. Ranieri, aqui Henrique Filhote de Santa Simão, ainda nesse sentido, o primeiro turno do Corinthians dentro da fase de grupos foi perfeito, né? 100% de aproveitamento, 3 vitórias. O quanto isso eleva a moral de vocês, e ao mesmo tempo vocês pensam em repetir essa campanha dentro desse segundo turno, tendo em vista que a melhor campanha da fase de grupos tem uma vantagem já no decorrer das fases, decidir na Neoquímica Arena eventualmente. Como que vocês enxergam essa possível vantagem que está com mais possibilidades do Corinthians conquistá-la? O que eu te falei, a gente precisa manter essa sequência, a gente sabe como que é pro adversário chegar para decidir algum jogo em casa, né, na Neoquímica Arena. A gente sabe que os adversários sentem jogar lá e se eles olham para trás e veem um retrospecto positivo da gente, eu acho que isso intimida mais ainda. Então, o que eu falei sobre trazer e manter essa autoridade que a gente tem, acho que se passa muito por isso. Então, terminar essa fase de grupo 100% seria importantíssimo para a gente. A gente vai tratar todos os jogos com a mesma importância para tentar fazer essa fase de grupos perfeita. Então, eu acho que quando você chega numa oitava de final do Libertadores, o adversário vê você com 6 jogos, 6 vitórias, acho que isso aí intimida qualquer um. Então, tratar todos os jogos com suma importância para que a gente tenha esse retrospecto ao nosso favor e que os adversários olhem para a gente, vejam a gente como um time difícil de ser batido em casa, fora de casa, e isso é de suma importância para nós. Ranieri, Gabriel Oliveira do GE. Queria que você falasse como é que vocês estão fisicamente e em termos de ânimo, de energia, porque o Diniz falou que faltou isso, né, na partida contra o Mirassol, nessa derrota. Ele viu que não era tanto físico, mas sim o espírito que vocês estavam ali em campo. Como é que vocês estão nesse momento, considerando essa sequência, viagem cansativa, como é que tem sido isso para vocês? Cara, acho que o cansaço ele vem de todas as maneiras, né? Acho que com viagem a gente vem na sequência corrida também de jogos. Acho que os últimos jogos, se eu não me engano, falando individualmente, joguei os últimos 3 completos. Então, é lógico que a gente sente, assim, 48 horas depois do jogo, o cansaço bate um pouco mais forte, mas espero que a gente possa recuperar para que na partida a gente entre 100%. É um jogo que, por si só, requer um espírito e uma energia no máximo. Então, pelo retrospecto que a gente tem também, a gente busca manter isso, né? Manter essa sequência. Então acho que a gente tem que deixar esse cansaço de lado, se tratando de viagem, de altitude, tudo. Então deixar um pouco de lado, porque quando você entra em campo com essa camisa aqui, você tem que dar o seu máximo, tem que estar 100%. E um pouquinho que a gente melhorou no segundo tempo, que ainda não foi nem perto do que a gente fez nos últimos jogos, a gente já conseguiu mudar um pouco a imagem do jogo ali. Então acho que se a gente entender que a gente entrar com o espírito, a energia lá em cima, a gente consegue fazer as coisas minimamente bem e conseguir os resultados. Então acho que é encarar dessa maneira, porque defender essa camisa no jogo de Libertadores requer essa energia, requer essa entrega, então a gente espera corresponder. Edgar Alencar aqui da Globo. Ainda na pergunta do Gabriel sobre recuperação, depois de uma longa sequência, né, a gente volta a falar depois de um resultado não positivo, né, o time que sofreu gols, né, teve uma derrota.
que você pode dividir, não com a gente, mas com o torcedor que acompanha, né? Como é que foi esse processo para vocês agora, de voltar a falar de uma derrota? Vocês conseguiram identificar onde que faltou exatamente essa energia que vinha apresentando nos últimos jogos e esse processo de reagrupar, de recomeçar para apresentar de novo o futebol que o Corinthians vinha apresentando nas vitórias desde a chegada do Diniz, por favor? Cara, a gente fica chateado principalmente por ter perdido, né? A gente tava com esse... Como é que eu vou te falar? Até me desculpa a palavra, mas tava com esse tesão de não tomar gol. E, pô, isso tava alimentando a gente, tava dando energia enorme. A gente até falava sobre o recorde, né? A sequência que a gente tava sem tomar gols, então isso era importante demais. A gente se isolar na história do Corinthians, né? Com mais partidas sem tomar gols. Então seria importante demais. E o fato da derrota se passa muito por vários aspectos. A gente vinha de uma sequência pesada, é um campo que... o campo do Mirassol é bom, mas depois você começa a jogar, ele começa a soltar algumas gramas, alguma parte ali que acaba dificultando um domínio, alguma coisa assim. Isso acaba dificultando um time que pressionava alto. Então faltou a gente entender um pouco também essa diferença, porque nos últimos jogos a gente poucas vezes pegou um time que pressionou tão bem, tão rápido como eles. Então faltou entender um pouco isso, que o jogo seria um pouco mais longo. Foi um jogo que começou e parou com apagão, depois começou de novo e querendo ou não seu corpo dar uma esfriada. Então se passou por muitos aspectos. A gente vinha também com alguns desfalques, então a derrota não se deu somente porque a gente estava sem energia, também por isso, mas por vários aspectos também. Então acho que o conjunto da obra acabou nos trazendo esse resultado negativo. Mas agora já passou, a gente tem que focar no jogo de amanhã, porque é um desafio enorme e a gente espera deixar esse revés para trás e trazer um resultado positivo novamente para o Corinthians. Ranieri, a chegada do Diniz, né? Ele chega numa sequência de vários jogos, pouco tempo para treinar. Eu lembro que em uma zona mista você falou que os treinos mudaram, que teve um treino que vocês batiam falta e nem dava para ver para onde a bola estava indo, né? Porque já havia escurecido. Eu queria que você falasse sobre essa mudança, né, com a chegada do Diniz, porque tudo é uma questão de adaptação. Eles se adaptaram ao elenco do Corinthians e vocês se adaptarem a um novo treinador. Então eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que quando um treinador chega com suas novas ideias, né, é a mesma coisa quando você termina um ano na escola e começa um novo ano. No final do ano você está chateado, você quer que acabe logo e tudo, mas quando começa o ano, são novas ideias, um novo método de ensino, então... você tem um ânimo diferente. É a mesma coisa com o treinador. Quando chega um treinador novo, ele traz suas novas ideias, traz seu método de trabalho. Então, você tem que estar aberto a ouvir aquilo. E quando os resultados estão vindo, fica mais fácil ainda de compreender essas ideias, de estar mais aberto a essas novas estratégias deles. Então, quando o Diniz vem e a gente consegue os resultados, a gente com certeza vê que o que ele está fazendo está certo. Então, a gente tem que se entregar aquilo ali, tem que entender, tem que buscar aprender o que ele tem para passar. Então acho que se trata muito disso. A gente, é lógico, cada treinador tem sua ideia, mas quando os resultados estão vindo, o jogador fica sempre mais aberto a entender, mais aberto a ficar mais no campo, a ficar mais numa sala de vídeo. Então isso passa muito por isso. E foi assim com a gente. O Diniz tem também dosado bastante os treinos dele. Ele entende quando que a gente pode, quando não pode ficar muito tempo no campo, quando é melhor fazer uma recuperação, quando é melhor ir ficar dentro da sala de fisioterapia. Então ele é um cara que ele tem sido bem maleável em relação a isso, e a gente também como grupo entende também quando ele quer forçar um pouco mais. A gente tem que entender também, porque ele abre mão de um lado, a gente abre mão de outro. Então essa relação está sendo bem feita, e com os resultados, a sequência que a gente vem tendo, eu acho que isso ajuda um pouco também no nosso entendimento. Ranieri, ainda dentro dessa questão do trabalho do Diniz, uma coisa que sempre se elogia nele é a questão do trabalho psicológico, né, do trabalho com o mental dos atletas. Como ele tem sido importante para vocês nesse sentido, tendo em vista que foi a sequência anterior e do que tem ainda pela frente até a parada da Copa? Ainda tem o jogo de amanhã contra o Santa Fé, tem os outros jogos da Libertadores, tem um clássico contra o São Paulo que o Corinthians ainda neste ano não venceu dentro dos clássicos. Como que ele vem trabalhando isso com vocês e vocês veem esse trabalho dele também? O Diniz é um cara que dá atenção a todo o grupo. A gente está indo para começar um treino lá, ele está conversando com um moleque da base que vai ver nem tem nenhum jogo no profissional ainda, então ele procura dar essa atenção a todo mundo. Ora ele está conversando com o menino da base, ora ele está conversando com o Gustavo Henrique, um dos mais experientes. Então ele procura estar sempre perto do jogador, entender o que o jogador está passando.
o momento, a fase que o jogador está, se está jogando, se não está, se está bem, se não está. Então ele procura dar essa atenção. Ele fala que jogador feliz não machuca, né? Então a gente vem de uma sequência boa, todo mundo feliz, o grupo inteiro feliz e, graças a Deus, acredito eu, que depois que ele chegou a gente não teve nenhuma lesão, se eu não me engano. Então é importantíssimo para nós ter esse suporte não só do treinador, mas também do cara que está ali, que você vê que está dando atenção. E principalmente para os jogadores que não estão jogando, né? Porque quem está jogando está feliz já, está em campo, está desempenhando, está mostrando seu trabalho. Então ele dá essa atenção para os caras que não estão jogando também é importantíssimo. E a gente sempre sente um grupo bem homogêneo, bem coeso, todo mundo junto, todo mundo em busca do mesmo objetivo. Isso passa muito pelo trabalho que ele faz individual ali com cada um. Ô, Ranieri, você falou agora há pouco sobre vocês estarem se motivando pelo fato de não estarem tomando gols, né? Conseguiram uma sequência sem tomar gols. E aí veio essa derrota. Qual que é o papo agora? O que vocês estão usando como motivação? Não, é colocar isso como um caso isolado? Não, vamos manter então a invencibilidade na Libertadores? O que vocês estão conversando agora para além, né, da importância de representar o Corinthians, obviamente, estarem motivados novamente? Acho que esse papo de não, a gente está sempre saindo na Libertadores não passa muito porque quando a gente estava com a sequência positiva também a gente não separava os campeonatos, né? A gente não falava não, na Libertadores a gente está bem, mas no Brasileiro a gente não está. Então, para motivar, a gente não usava esse. Então, para dar essa arrancada novamente, acho que a gente não vai separar esses campeonatos não. A gente vai entrar da mesma maneira que vem entrando nos jogos. Acho que o jogo contra o Mirassol, como eu falei, foi um jogo atípico, um jogo que teve alguns aspectos que fugiram do nosso controle às vezes. Então, aspectos esses que às vezes eu nem posso falar, porque o Hugo outro dia perdeu o jogo por causa disso. Então a gente procura separar esses casos, entender o que a gente errou nesse jogo, ver o que a gente fez de errado e usar isso como um aprendizado realmente, né? Porque a gente não tem tempo para treinar. A gente recuperou ontem, hoje a gente vai para o campo ali, não pode ficar muito tempo no campo, porque senão você vai acabar passando do limite para entrar amanhã numa condição que você entraria bem. Então, ver no vídeo o que o Diniz tem para passar sobre o Mirassol, o que a gente errou e corrigir isso para que não aconteça novamente, deixar esse caso de lado, levar como aprendizado e tentar recuperar a sequência que a gente tinha. Ranieri, agora há pouco você foi muito generoso falando do Diniz com o grupo, dando exemplos de garotos mais novos, mais experientes, mas uma coletiva assim, mas um pouco mais intimista, a gente pode te ouvir com mais detalhes, especificamente para você. Você é um titular do time no meio campo, já jogou na zaga também, com outros professores e tem experiência disso bem antes até do Corinthians. Na lateral direita, teve o Maestro Júnior na transmissão, falou até em você na seleção brasileira. Mas e você com o Diniz? Essa conversa, nesse período agora, o que já pôde te acrescentar? Momentos seus também com o novo técnico do Corinthians, por favor. Cara, eu sempre fui um cara muito bom de cabeça, muito tranquilo. Acho que nunca deixei o meu pessoal interferir no profissional, então poucas vezes eu cheguei no treino meio chateado assim e alguém teve que vir conversar comigo. O Diniz já chegou para mim para falar sobre confiança, sobre eu desempenhar bem meu futebol. Acho que ultimamente a última conversa que a gente teve foi depois do jogo contra o Vasco e contra o Peñarol, que foram dois jogos que eu acho que eu fui bem ali razoavelmente. Ele chegou para mim e falou: agora que você está com confiança, usa essa confiança para fazer o que você quer fazer, você tem essa liberdade, você está com crédito, não gasta esse crédito com arriscar em momentos errados. Então, usa essa confiança para você evoluir seu futebol e tal. Então, ele tem conversado muito sobre isso. E no mais, ele pergunta sobre minha vida, sobre minha família, coisas que poucas pessoas se importam, né? Então, acho que é importantíssimo isso. Eu sou um cara, como eu falei, bem tranquilo, bem de boa, então dificilmente tenho problemas em casa ou problemas fora do profissional. Então, acho que isso aí ele não vai ter problemas, não. Ele tem conversado mais sobre o futebol mesmo, sobre as questões dentro de campo e espero que eu possa evoluir mais e mais com ele. Obrigado, Ranieri, e boa tarde a todos.